Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal Nação Fla. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada sobre o Flamengo. Curte esse vídeo. Vene Casagrande trouxe tudo sobre o Flamengo. Gerson machucado após o jogo contra o Internacional. O jogador, o capitão Gerson, saiu com a mão na coxa. E também tem notícias sobre Hugo Souza. Grupo City tem interesse em levar o jogador esse que não é do Corinthians, ainda permanece no Flamengo. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e também do Corinthians, que sofreu transfer ban e está impossibilitado de fazer contratações. Isso quer dizer que eles não podem contratar Hugo Souza junto ao Flamengo, nesse momento, com o transfer ban. Sim, o Hugo Souza ainda pertence ao Flamengo e ainda está emprestado ao Corinthians. E para piorar a situação do Corinthians, tem clube interessado em Hugo Souza. É isso mesmo. Teve gente ligando para o Flamengo, demonstrando interesse na contratação de Hugo Souza e já a gente vai contar que clube é esse. Tem também Flamengo divulgando os valores exatos das contratações dos jogadores que chegaram nessa última janela de transferência. Olha, o valor do Carlos Alcaraz me chamou muita atenção. A gente vai contar todos os detalhes e tem também a atualização sobre Gerson. Ontem muita gente ficou preocupada com a imagem do Gerson após o fim do jogo contra o Internacional. Ele botando a mão na coxa, levantando a perna. Enfim, muita gente ficou preocupada e a gente vai dizer aqui se ele preocupa ou não para domingo, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Isso tudo e muito mais, porque é isso que vocês querem saber. Galera, antes de mais nada, quem sou eu para dizer como o torcedor deve ou não se comportar? Mas eu penso o seguinte, muita gente criticando o Everton Araújo, que errou no lance do gol do Internacional ontem, aos 43 minutos, que acabou gerando o gol de empate do Inter, e com isso o Flamengo não conseguindo a vitória que estava muito bem encaminhada. Eu não acho que esse jogador ele tem que ser vaiado pela torcida. Isso aconteceu com o Lohan recentemente, um jogador que estava bem, fez umas partidas abaixo daquilo que ele pode apresentar, e aí foi vaiado no Maracanã. Gente, o Everton Araújo estava fazendo uma partidaça. Infelizmente errou. Tudo bem, é o segundo erro dele aí que chama atenção no time profissional do Flamengo. Naquele jogo contra o Vasco ele errou em não fazer a falta. Acho que ali não foi um erro, mas foi falta de experiência, digamos assim. E é um jovem. É óbvio que o Felipe Luiz vai dar um toque nele, é óbvio que o Felipe Luiz vai orientá-lo, é óbvio que ele vai aprender errando. Então, torcedor, põe a mão na consciência e, entre aspas, não queime mais um grande jogador que o Flamengo está lapidando para poder gerar bons frutos dentro e fora de campo futuramente. É o que eu penso. É um jogador que provavelmente será titular no domingo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. É o momento de dar apoio e não de vaiá-lo. Pelo menos é o que eu penso. Acho que vale a reflexão para vocês aí. Por exemplo, o Alcaraz ontem perdeu um gol feito. Um inacreditável Futebol Clube. Clássico. Não vejo ninguém criticando. E foi um erro que também atrapalhou o Flamengo, porque se ele tivesse feito, o placar estaria 2-0, o Inter poderia fazer esse 1 aí, pronto, o Flamengo poderia vencer. Então, eu não estou aqui chamando vocês para criticarem o Alcaraz, mas eu não estou vendo ninguém criticando o Alcaraz, tal como estão criticando o Everton Araújo. E sobre Gerson, que terminou o jogo lá botando a mão na perna, muita gente preocupada em relação a isso. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, publiquei o seguinte: sobre Gerson, embora a imagem tenha preocupado após o término do jogo contra o Internacional, está tudo bem com camisa 8 e não preocupa para o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, domingo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então fica aí a informação, uma atualização. Na verdade eu estou falando isso porque tem muita gente me perguntando, me mandando mensagem sobre a situação do Gerson e eu estou aqui explicando para vocês. Outro assunto importante, o Flamengo divulgou o último, na verdade, demonstrativo financeiro de 2024, que corresponde aí, na verdade, ao terceiro trimestre do ano.
No documento, o rubro-negro detalhou o investimento detalhado mesmo, assim, quanto foi exatamente cada reforço na última janela de transferência. E o Flamengo, segundo esse documento, investiu exatamente na última janela 166 milhões de reais e 438 mil, sendo 125 milhões de reais e 443 mil apenas em Carlos Alcaraz. Direitos federativos de Carlos Alcaraz e luvas deu 112 milhões e 334 mil. E o custo da intermediação foi de 13 milhões e 109 mil. O Gonzalo Plata superou a casa aí dos 30 milhões de reais no valor total. O Flamengo pagou exatamente 23 milhões e 858 milhões e 858 mil ao SAD do Catar, por pouco mais de 30% dos direitos econômicos e luvas do jogador. Os outros 6 milhões e 214 mil corresponderam aos custos com intermediação. Pois é. Já Alexandre e Michael, jogadores que chegaram livre, ou seja, o Flamengo não pagou pelo custo da transação, pagou ali, enfim, não teve compra de direito econômico, nada disso. A negociação pelo lateral Alexandre, que se tornou titular absoluto na posição, custou 3 milhões e 230 mil, enquanto do Michael 7 milhões e 603 mil. Pois é, rapaz, chama atenção isso aí, custo de intermediação, luvas, enfim. Então, valor total, tá? Em milhões, 3 milhões e 230 mil Alexandre, Alcaraz 125 milhões e 443 mil, Gonzalo Plata 30 milhões e 72 mil e Michael 7 milhões e 603 mil. E aí eu faço o questionamento para vocês, o que vocês acharam dos valores? O Alcaraz, para deixar bem claro, é o jogador mais caro da história do Flamengo, ele se tornou o jogador mais caro. Ninguém tinha custado tanto quanto o argentino custou agora ao Flamengo. Me chama a atenção, vou ser bem sincero, e eu quero a opinião de vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje, dia 31 de outubro, quinta-feira, a FIFA puniu o Corinthians com transfer ban após dívida aí de pouco mais de 6 milhões de reais em relação ao Balbuena, ex-zagueiro da equipe. O time paulista, portanto, não pode contratar jogadores até o início de 2026. E o Hugo Souza tem chance aí de voltar ao Flamengo a partir da próxima temporada. Para quem não sabe, o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano e o Corinthians pode exercer a opção de compra dele no valor de 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Com isso, 30 dias. E o Corinthians está enrolando já um tempão. Já poderia ter feito a aquisição do Hugo Souza de maneira à vista, tendo em vista que 800 mil euros, para quem não sabe, é um valor irrisório no futebol. 800 mil euros, qualquer clube, entre aspas, grande, tal como é o Corinthians, embora esteja devendo muita gente, mas 800 mil euros é um valor pequeno para um clube comprar um jogador do nível do Hugo Souza à vista. Ou seja, o Flamengo havia facilitado muito a vida do Corinthians, mas o Corinthians ficou enrolando, não efetuou a compra. E com isso está impossibilitado de efetuar a compra agora do Hugo Souza. O Hugo Souza continua emprestado. E nos últimos dias, teve gente entrando em contato com o Flamengo, demonstrando interesse em Hugo Souza. Sabe quem é? Eu apurei. É o Grupo City. É isso mesmo, que tem vários clubes nesse grupo, obviamente. Um deles é o Bahia, mas eu não tenho informação para qual clube seria a contratação dele, se seria para o Bahia, se seria, enfim, para outro clube. Obviamente não seria para o Manchester City, que é o principal clube desse grupo, mas eles têm clube na Bélgica, enfim. Mas o Grupo City está sim interessado em Hugo Souza e pode ser o futuro dele. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para conseguir a contratação de Hugo Souza, para se resolver junto à FIFA, e o Flamengo nada pode fazer. Eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo e essa pessoa falou muito franco comigo. Beleza, a gente tem que esperar o Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro. E por isso ninguém pode, entre aspas, fazer uma proposta agora. Ah, mas beleza, a proposta tem que ser um valor de 800 mil euros. Não, o Flamengo pode pedir mais. É porque esse valor está pré-estabelecido num contrato de empréstimo ao Corinthians. Como o Hugo Souza se valorizou, está muito valorizado no mercado, obviamente, o Flamengo pode pedir mais. E lembrando, esse valor do Hugo Souza é por 60%.
do Hugo Souza. O Flamengo manteria 40% dele. Então, é claro que o Flamengo vai pedir um valor maior caso negocie o Hugo Souza com outro clube. Mas antes, tem que esperar até o dia 30 de novembro, que é quando acaba o valor, a opção de compra do Corinthians para comprar Hugo Souza. Mas Grupo City seria uma boa para o Flamengo vender o Hugo Souza? Quero a opinião de vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É isso aí, nação. Essas foram as notícias atuais do jornalista e repórter Vender Casagrande. Trouxe sobre o Flamengo. Gerson não preocupa para a final. Você, torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo que ele vai jogar contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. E também trazendo sobre a possível venda de Hugo Souza para o Grupo City. É isso mesmo? O Flamengo vai conseguir dar um nó no Corinthians? Visto que o Corinthians foi punido, talvez ele não consiga usar a cláusula de compra do jogador, e isso abre oportunidades para o Flamengo vender Hugo Souza, que está bastante valorizado no mercado. Também trouxe os dados interessantes sobre os gastos do Flamengo em contratações. Alcaraz, o jogador mais caro contratado na história do Flamengo. Notícias atuais agora do Flamengo também. Alex Sandro e Davi Luiz voltam a treinar com o grupo do Flamengo nesta quinta-feira. Lateral foi desfalque contra a Juventude Internacional devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto Davi esteve apenas fora do duelo do Beira-Rio. O treino desta quinta-feira, o primeiro após o empate contra 1-1 contra o Internacional em Porto Alegre, somente os reservas, aqueles que não jogaram contra o Inter, treinaram. Alex Sandro e Davi Luiz voltaram a trabalhar com o grupo. A dupla trabalha de olho no primeiro jogo da Copa do Brasil, que vai ser domingo, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Antes de continuar com as informações, eu queria saber de você, torcedor do Flamengo. Acredita que Davi Luiz deve ser titular neste jogo tão importante? Ele faria a dupla com Léo Ortiz? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Nesta quinta-feira, só foram os jogadores, como dito, em campo, só treinaram os jogadores que não enfrentaram o Internacional. Alex Sandro desfalcou o Flamengo nos últimos 2 jogos devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto Davi Luiz não viajou para Porto Alegre por ter apresentado dor bilateral no tendão e no tornozelo. O Flamengo tem algumas baixas para enfrentar o Atlético Mineiro. Algumas você já conhece, mas eu vou relembrar para você, torcedor do Flamengo. As baixas são Pulgar e Bruno Henrique, que estão suspensos no primeiro jogo. Então o Flamengo não vai enfrentar o Atlético Mineiro contando com esses jogadores. Possivelmente ele entre ali com Michael no lugar de Bruno Henrique e no lugar de Pulgar. É aí que está a dúvida. Talvez ele pode botar Léo Ortiz, Alan ou Everton Araújo. É uma incógnita aí. E aí assim ele colocaria Fabrício Bruno e Léo Pereira para jogar na zaga. Aí ele não conta com jogadores Pedro, Vina, Cebolinha, Luiz Araújo, Dela Cruz. Todos esses são lesionados e não jogam. E também ele não pode contar com Carlinhos, que conta com problema muscular e já jogou pelo Novo Iguaçu na competição da Copa do Brasil. Você, torcedor do Flamengo, o que é que achou dessas notícias? O que é que achou sobre o jogo contra o Internacional? O Flamengo sofreu um empate no finalzinho. Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo.